Hoje nós vamos meditar em Apocalipse capítulo 4. Irmãos, como o capítulo é um pouco grande, eu vou lendo e explicando aos irmãos, certo? Para a gente poder ganhar tempo. Antes, deixa eu fazer uma observação aqui. Esse ponto é muito importante. Gostaria que os irmãos prestassem atenção, porque é fundamental para a gente poder compreender o restante do livro de Apocalipse. A partir desse capítulo 4, nós vamos ver aqui sendo relatadas várias visões que o apóstolo João teve. E são visões com muitas simbologias, não são literais na sua maioria das coisas, são difíceis de compreender, por isso vai demandar que a gente preste muita atenção. Inclusive tem muitas coisas que não dá nem para a gente bater o martelo e dizer com certeza isso aqui significa isso, porque são difíceis de compreender. E há muito debate a respeito dessas passagens sobre o que elas significam. As pessoas que estudam o livro de Apocalipse muitas vezes discordam a respeito das simbologias, das coisas, porque é um livro difícil, mas a gente vai tentar, dentro da nossa limitação, compreender o melhor possível a respeito dessas visões. Irmãos, a partir do versículo 4, começa uma outra parte do livro, né? Porque a gente estava estudando a respeito das cartas direcionadas para as igrejas, e agora nós vamos ver as visões, e nós vamos ver que essas visões, elas tratam a respeito das coisas que viriam. Na sua maioria são a respeito das coisas do futuro, coisas que ainda iam acontecer. Algumas para nós já aconteceram, né? Estão acontecendo, e outras ainda vão acontecer. Para João, muitas ainda iam acontecer. Existem pessoas que acreditam que o livro de Apocalipse, isso aqui é muito importante que eu gostaria de destacar, né? Tem pessoas que acreditam que o livro de Apocalipse é um livro que você lê de maneira linear, seguindo a sequência. Capítulo 4, capítulo 5, até o final, quando vai ter a volta de Jesus lá no final do livro. Mas existe uma linha de pensamento, e eu creio assim, e quando a gente estiver estudando, eu particularmente vou tentar dar essa ênfase nos textos para que a gente possa perceber isso. Eu creio que João, aqui essas visões, elas são em ciclos. São 7 ciclos, ou seja, a história desde a primeira vinda até a segunda vinda de Jesus, ela vai ser contada 7 vezes no livro de Apocalipse. E a gente percebe isso quando a gente lê o livro e atenta para alguns detalhes. Porque você vai ver, por exemplo, a volta de Jesus sendo relatada de maneiras diferentes ao longo do livro. Você vê, por exemplo, no capítulo 7, a visão da igreja glorificada. Se você pensar que o livro é escrito de maneira contínua, linear, em sequência, vai dar um nó na sua cabeça. Você vai ficar pensando, mas como é que a igreja já está aparecendo glorificada aqui no capítulo 7, se o livro de Apocalipse vai até o capítulo 22? Então, João, ele conta essa mesma história da primeira até a segunda vinda 7 vezes. Mas ele não conta da mesma maneira. É importante a gente compreender isso. Às vezes ele vai enfatizar umas coisas que ele não enfatiza em outro momento, e ele vai contando acrescentando outros fatos depois, e tem coisas que ele falou antes que ele não repete mais, tem outras coisas que ele vai acrescentando informações, ele repete, mas acrescenta informações, mas ele vai contando a mesma história. É importante a gente compreender isso. Esses ciclos, só para você compreender, se você quiser, tiver uma caneta aí e quiser anotar, o primeiro ciclo é do capítulo 4 até o capítulo 8, versículo 1. O segundo começa do capítulo 8, versículo 2 até o 11, 19.
O terceiro do 12:1 até 14:20. O quarto do 15:1 até 16:21. O quinto do 17:1 até 19:10. O sexto do 19, do 11 ao 21. E por último o capítulo 20, do 1 ao 15. Eu sei que muita gente não conseguiu anotar, mas depois se quiser, eu mando a mensagem para vocês ouvem e aí anotam, certo? Não vai dar para eu repetir bem devagar não, mas a mensagem está sendo gravada. Então, irmãos, são esses os 7 ciclos. Eu falei aqui rapidamente, mas só para você ter uma ideia. Depois a gente vai destacando isso para os irmãos, para vocês perceberem como João faz isso. É um estilo de literatura, um jeito de escrever, repetindo a mesma história 7 vezes. Então isso aqui é importante quando você estiver estudando o livro, certo? Para você não se enrolar. E isso vai começar a partir do versículo 4. Agora vamos partir para o texto mesmo, do capítulo 4. No versículo 1 ele diz: depois destas coisas, que coisas são essas? Ele estava falando das mensagens para as igrejas da Ásia. Então, depois destas coisas, dessas revelações que foram dadas para essas igrejas, e que também servem para nós, como a gente estudou, aí ele vai relatar agora outras coisas. Foi isso que ele quis dizer. E aí ele diz assim: olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então João está tendo uma visão espiritual, certo? Como é que foi isso? Provavelmente não significa que ele foi com o corpo dele de maneira presente para o céu para visualizar essas coisas. Muito provavelmente isso aqui significa que ele estava ainda ali preso na ilha de Patmos, mas Deus se manifestou a ele de tal maneira que ele, no seu espírito, ele ficou tendo essas visões celestiais. E nós vamos perceber, irmãos, que como são visões, não são as coisas como realmente elas são. Isso é muito importante da gente compreender. As coisas que ele vê não significa que são literalmente daquele jeito que ele está descrevendo. Ele viu uma visão onde Deus usou de simbologias, de figuras, de imagens para transmitir uma mensagem para ele, certo? É muito importante a gente compreender isso, para que quando você estiver lendo aqui, quando ele fala, por exemplo, de uma porta aberta no céu, você não precisa imaginar que no céu tem literalmente uma porta aberta fisicamente por onde a gente vai passar, certo? Não precisa você imaginar isso, porque não é assim. Isso aqui foi na sua visão. Então ele ouve uma voz que o chama para subir até lá, para que possa ser mostrado para ele as coisas que iam acontecer depois destas que ele já tinha relatado. Ou seja, seriam visões a respeito do futuro, das coisas do fim, das coisas dos últimos dias. Muitas pessoas entendem, irmãos, que isso aqui eu preciso falar nesse ponto, porque se você estiver ouvindo outras pessoas pregando sobre o livro de Apocalipse, algumas delas vão dizer isso, que eu vou falar agora. Mas não é o que eu acredito, mas é só para você saber, certo? Tem gente que acredita que a partir do capítulo 4, Deus está relatando aqui as coisas que vão acontecer na grande tribulação. Tem gente que acha que tudo isso aqui, a partir do versículo 4, se refere à grande tribulação. Que nesse momento a igreja já está no céu, glorificada, já foi arrebatada, já está no céu,
E aqui vai ser relatada a grande tribulação. Tem muita gente que pensa isso. Mas os últimos dias, os tempos do fim, eles não começam necessariamente na grande tribulação. Nós vemos, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, versículo 17, quando diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e nós vemos que o derramamento do Espírito já aconteceu ali no início da era da igreja, ou seja, ali já eram os últimos dias, já eram os tempos do fim. E outro detalhe interessante, porque que eu não concordo que isso aqui está se referindo à grande tribulação, mas as coisas que começam a acontecer desde a época da primeira vinda de Cristo até os dias de hoje. Por que eu creio assim? Quando a gente estiver estudando, por exemplo, capítulo 6, onde nós vamos estudar os 7 selos, você vai ver muita semelhança entre o que é relatado nesses selos e o que Jesus falou no seu sermão profético, lá em Mateus 24, a respeito do princípio das dores. Falando de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de fome, de terremotos, de pais se levantando contra filho, sobre a perseguição. E tudo isso já começou a acontecer desde a primeira vinda de Jesus. Não é algo que vai começar na grande tribulação. A grande tribulação vai ser uma piora, numa escala muito maior de tudo isso que já está acontecendo hoje, que já está acontecendo há muito tempo. Então, o livro dá sinais de que essas coisas que João vai começar a relatar aqui não está se referindo especificamente só à grande tribulação, mas a tudo que já começou a acontecer desde a primeira vinda de Jesus até agora, certo? Mas é importante eu falar isso aqui para os irmãos, porque se vocês ouvirem outros pregadores, principalmente os pregadores pentecostais, que têm a visão pré-tribulacionista e pré-milenista, ou seja, que acreditam que a igreja é arrebatada antes da grande tribulação e que depois da volta de Jesus nós vamos ter um milênio literal aqui na Terra, eles têm essa visão de que a partir do capítulo 4 aqui vai estar sendo relatadas as coisas da grande tribulação. Então os irmãos já estão cientes, né, para poder ter um entendimento melhor. João continua dizendo assim, versículo 2: imediatamente eu me achei em espírito. Foi aquilo que eu falei antes para os irmãos. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. A primeira coisa que Deus queria que João visse, que a sua igreja soubesse, é que ele está no seu trono, assentado, reinando, ainda que aquela igreja, e nós também, estejamos passando por dificuldades, por lutas, por perseguições. Tenha isso em mente. Deus teve essa intenção. Você vê quando começa toda a revelação, uma das primeiras coisas realmente relevantes que João vê é um trono no céu e alguém sentado no trono. Isso não foi à toa, irmãos. Não foi à toa. Por que que Deus revelou isso primeiramente? Aquela igreja e nós também precisamos saber que mesmo diante de todas as dificuldades que a gente vê no mundo, todas essas lutas, perseguições, tragédias, oposição, coisas terríveis acontecendo, nós precisamos saber que Deus está no seu trono, assentado, reinando. Nós precisamos ter essa certeza, essa convicção, para que a nossa fé não seja abalada de maneira nenhuma. Talvez você não está passando por tribulações terríveis, perseguições, mas imagine aquela igreja, na época do imperador Domiciano, sendo perseguida, cristãos sendo presos, morrendo, pessoas com fome,
pessoas que não podiam ter roupa, não podiam ter comida, perdendo seus familiares, alguns da igreja morrendo. Eles precisavam saber que quem estava mandando no mundo não era o imperador Domiciano, mas era Deus que está sentado no seu trono e reinando. E a gente precisa saber isso, irmãos. Agora pode parecer que tudo está tranquilo, mas vai chegar um momento, eu falei isso até em outra mensagem, quando o anticristo estiver aqui perseguindo a igreja, perseguindo o povo de Deus, e tudo estiver terrível, você vai precisar ter certeza disso, que Deus está sentado no seu trono. É Ele quem está no controle, é Ele quem reina, é Ele quem dita as regras. Tudo está acontecendo debaixo do seu controle e do seu domínio. Na hora certa Ele vai se manifestar e vai realizar toda a sua vontade. Jesus virá, buscará o seu povo, terá vitória contra os seus inimigos, e nós habitaremos com Ele na eternidade. A gente precisa ter essa certeza. Precisamos ter essa confiança. Não olhe os acontecimentos que estão acontecendo no mundo hoje e perca a fé, fique abalado, com medo. Tem gente que às vezes vê essas notícias aí, como dessa guerra na Ucrânia, e fica abalado, fica atemorizado, aterrorizado, talvez achando até que o mundo vai se acabar. Irmãos, eu não tenho nem medo de dizer para você que o mundo não vai se acabar nessa guerra aí não. Senão a Bíblia seria uma mentira. Porque muita coisa que fala aqui não aconteceu ainda e vai acontecer. Mas, irmão, a Rússia tem bomba nuclear, os Estados Unidos, se eles entrarem em guerra, vai acabar tudo. Meu irmão, com certeza agora não vai não. Porque Deus ainda tem muita coisa que foi profetizada que vai acontecer e não aconteceu ainda. E outra coisa, quem manda no mundo não é o Joe Biden, não é o Putin, não é ninguém, não é nenhum deles que está controlando a história. É Deus que está sentado no seu trono reinando. A gente tem que ter certeza disso. Temos que ter essa convicção. Continuando. Versículo 3. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Vamos tentar compreender essa simbologia aqui. João, quando viu o aspecto de Deus sentado no seu trono, ele só conseguiu dizer que era semelhante, porque é algo tão glorioso que é difícil até de descrever. Mas ele achou parecido com a pedra de jaspe e de sardônio. A pedra de jaspe, ela é descrita também até lá em Apocalipse capítulo 21, 11. E lá dá um detalhe dessa pedra, falando de que o jaspe é cristalino. É uma pedra transparente como cristal. Algo semelhante, muito semelhante a um diamante. Muito provavelmente aqui Deus quis passar uma mensagem de que Ele é santo, de que Ele é puro, de que Ele está revestido de glória. A cor branca, ela simboliza isso, pureza, santidade, glória. E a pedra chamada de sardônio, ela é uma pedra de um vermelho intenso, quase como que um vermelho de fogo. E é muito provável que isso esteja falando a respeito do sangue de Jesus. Porque o vermelho na Bíblia muitas vezes está associado ao sangue de Cristo, querendo falar de redenção, da salvação que Deus providenciou por meio do seu Filho Jesus Cristo, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. É muito provável que isso seja uma referência a isso, embora a gente não possa, como eu disse, muitas vezes dizer com certeza é isso. São probabilidades, assim, o que parece ser quando a gente estuda a simbologia bíblica das cores na Bíblia, do que elas significam geralmente no relato bíblico. E fala também aqui de um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Arco-íris, irmãos,
O arco-íris simboliza a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Por que o arco-íris simboliza isso? Porque quando Deus falou com Noé, prometeu para ele que não ia mais destruir a terra num dilúvio. Não sei se você lembra do texto de Gênesis. O que foi que Deus fez? Deus fez o seu arco aparecer no céu. É o arco-íris. Foi um sinal de que Deus ia cumprir aquela promessa. Então o arco-íris ele tem essa simbologia de fidelidade da parte de Deus em cumprir uma promessa. Infelizmente hoje, muita gente pensa que o arco-íris significa outra coisa, porque o diabo deturpou isso. Mas na verdade o arco-íris simboliza isso, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Vamos continuar aqui, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. É aqui que muita gente que acha que a partir do capítulo 4 vai falar da grande tribulação, eles acreditam que essa cena aqui é uma cena da igreja já glorificada no céu, por causa dessa descrição aqui das coroas de ouro, das vestiduras, das vestes brancas. Esses 24 anciãos, quem são? Irmãos, é difícil de você dizer exatamente quem são, mas é muito provável que esses 24 anciãos sejam seres celestiais, anjos de Deus, que no caso aqui, eles parecem estar representando o povo de Deus. Por quê? Porque nós vemos que são 24 anciãos. E se nós olharmos, isso parece ser uma referência às 12 tribos de Israel e aos 12 apóstolos. E assim, descrevendo de uma maneira simbólica a totalidade do povo de Deus, tanto da antiga aliança como da nova aliança. Por isso o número 24. O número 12 ele é um número muito significativo na Bíblia. E nós vemos no Antigo Testamento que ele representava ali o número das 12 tribos de Israel, que representava o povo de Deus. E no Novo Testamento nós vemos os 12 apóstolos, de onde vieram a igreja. Então parece ser aqui uma referência à igreja, ao povo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Ou seja, são anjos, mas eles ali representam o povo de Deus. E por que isso? Deus ele quis passar uma mensagem para a sua igreja, de que a nossa realidade que nos aguarda no céu é essa, de uma igreja glorificada, de uma igreja vestida de branco e coroada. Nós vemos, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, versículo 6, que Paulo diz que nós já estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Nós ainda não vivenciamos essa realidade fisicamente, mas isso já é algo providenciado por Deus. A nossa morada no céu já está reservada e nós já estamos, em certo sentido, assentados com Deus nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso destino, essa é a nossa esperança, e a igreja precisava saber disso. É por isso que isso é demonstrado aqui diante do trono de Deus, mostrando que essa é a realidade do povo de Deus, não a realidade de um povo derrotado, sofrendo, morrendo, mas de um povo que vai estar glorificado no céu, na presença de Deus, coroado e vestido de branco. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja.
O texto continua no versículo 5, dizendo: do trono saem relâmpagos. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Esses 24 anciãos, é importante a gente compreender, tanto os 24 anciãos, quanto os 4 seres viventes que a gente vai ver sendo relatado aqui, eles aparecem outras vezes no livro de Apocalipse. E por que eu creio, e muitos autores de comentários também creem, que não é uma referência direta à igreja, que não é a igreja glorificada aqui, mas uma representação da igreja pelos seres celestiais. Por que eu creio nisso? Porque nós vamos ver em vários textos, por exemplo, no capítulo 7, no capítulo 19, esses seres celestiais vão aparecer, e muitas vezes sendo ali descritos lado a lado com a igreja glorificada. E você vai ver nos textos que eles não são literalmente a igreja, mas eles vão presenciar a glorificação da igreja e vão estar adorando a Deus junto com a igreja no momento de glorificação. Você percebe isso, se vocês quiserem olhar depois, no capítulo 7 e no capítulo 19. A gente vê os 24 anciãos e os 4 seres viventes, que a gente vai falar daqui a pouco, e vê no mesmo texto também sendo mostrada a igreja glorificada, mas não se confundindo com estes seres, entenderam? A igreja como sendo um povo à parte. Então, versículo 5: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Essa primeira parte aqui do texto é uma referência à glória e à majestade de Deus. É mais uma maneira do texto mostrar o quanto Deus é glorioso, quanto Deus é majestoso, quanto Ele é grande. E quando nós vemos essa descrição aqui, no versículo 5, de relâmpagos, vozes, trovões, não sei se isso traz algo à memória sua, mas quem conhece a Bíblia vai lembrar de quê? Da aparição de Deus, lá em Êxodo capítulo 19, do 16 ao 19, quando Deus apareceu no Monte Sinai, e ali manifestou a sua glória de uma maneira incrível, ao ponto do povo não querer nem se aproximar do monte, porque o monte estava fumegando, pegando fogo. Até um animal, se tocasse no monte, morreria. E ali naquele momento também haviam relâmpagos, trovões, representando o que? A glória de Deus, a grandiosidade de Deus, a majestade de Deus. Quanto Deus é glorioso. E aí no restante do versículo fala aqui das 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A gente já estudou sobre isso, e isso indica quase que 100% de certeza a pessoa do Espírito Santo. E não significa que são 7 Espíritos literalmente, como a gente já estudou. Isso é uma maneira de retratar a perfeição do Espírito, a plenitude da pessoa dele, a grandiosidade. O número 7 na Bíblia, principalmente na literatura apocalíptica, ele significa perfeição. 7 é perfeição. E é um número relacionado à pessoa de Deus. É por isso que o número 7 ele é relacionado a Deus. E você vê o número 6, por exemplo, ele é relacionado a homem. É por isso que a besta tem o número 666. E o texto até fala que é número de homem. Então, o livro de Apocalipse ele tem muito dessa numerologia, vamos dizer assim. Os números eles têm significados, certo? É importante a gente compreender isso. Então, não são 7 Espíritos. É apenas um Espírito Santo. Mas aqui é para falar da sua perfeição. Ali representado também no céu, na presença do Pai. E aqui eu não falei especificamente sobre isso, mas quando fala daquele que está assentado no trono,
aqui é uma referência específica à pessoa do Pai. E aí foi feita uma referência agora ao Espírito, e nós vamos ver Jesus aparecendo onde? No capítulo 5. Na próxima pregação nós vamos ver que vai falar de Jesus nessa mesma cena, na continuidade dessa cena, Jesus vai aparecer como o Cordeiro de Deus, como tendo sido morto, né? Então vamos lá, continuando, para ver se a gente consegue terminar esse capítulo 4. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E esse mar de vidro, irmãos, isso aqui era o pavimento do céu ali. O mar de vidro era o chão, vamos dizer assim, debaixo do trono de Deus. E ele era, como diz aqui, semelhante ao cristal, ou seja, era algo limpo, transparente, totalmente assim, translúcido, né? E não pense no mar aqui como se fosse algo com ondas de vidro, não, o sentido não é esse, o sentido é de algo grande, ali diante do trono de Deus, e algo semelhante ao cristal. É difícil saber exatamente o que isso significa, mas é provável que seja uma referência à grandiosidade de Deus, à majestade de Deus, à pureza de Deus, o fato do cristal ser limpo, transparente, mas é difícil da gente compreender o que significa com certeza. E aqui fala também nesse versículo que à volta do trono e no meio do trono há 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Eu vou ler aqui até o versículo 8 para você ver a descrição. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, meus irmãos, isso aqui muito provavelmente também são anjos. Mais especificamente, é uma referência aos querubins ou aos serafins, porque quando nós lemos esse texto, existem 2 textos na Bíblia que vêm à nossa memória. Tanto o texto lá de Ezequiel, capítulo 1, quando Ezequiel descreve os querubins que ele viu ali numa visão, e que havia muita semelhança com essa descrição desses seres aqui, desses 4 seres viventes. Até você ver lá em Ezequiel também toda essa descrição aqui que foi feita de leão, de novilho, de homem, você vê lá no texto de Ezequiel. E no texto de Isaías capítulo 6, você vê uma semelhança muito grande nessa descrição da questão das 6 asas diante do trono de Deus, ali adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. É uma cena muito semelhante ao que Isaías viu quando ele viu ali o trono de Deus e os serafins ali voando e adorando ao Senhor. Então, muito provavelmente isso é uma referência aos anjos, os guardiões ali do trono, aqueles querubins ou serafins que estão ali mais próximos de Deus, ali na presença de Deus realmente. O fato de terem olhos por toda a parte pode ser uma alusão ao fato de que os anjos estão atentos a tudo que acontece no mundo. Eles, como ministros de Deus, como servos de Deus, como a gente lê lá em Hebreus, que foram enviados para servir a igreja, eles estão o tempo todo agindo no mundo, atentos ao que está acontecendo, focados em tudo que está acontecendo nesse mundo. E é muito provável que essa referência a essa quantidade
absurda de olhos por dentro e por fora, por todo lado, signifique o fato deles estarem olhando, vigiando, acompanhando tudo que está acontecendo no decorrer da história, inclusive essas coisas a respeito do fim que vão ser relatadas no livro de Apocalipse. Para finalizar, irmãos, vamos ler aqui a partir do versículo 9. Antes de passar para o versículo 9, essa questão dos animais e do homem, isso pode ser uma referência a algumas características desses seres. E aqui, esses 4 seres viventes representando a criação de Deus, ali na presença de Deus, adorando a Deus também. Nós já vimos representado ali a igreja, representada pelos 24 anciões, e agora os 4 seres viventes representando toda a criação de Deus. Ou seja, todos ali na presença de Deus, adorando a Deus. E é provável que o leão aqui seja retratado por ele simbolizar força, poder. O novilho, pelo fato dele prestar um serviço humilde. O homem tem referência à inteligência. E a águia, a questão da agilidade no serviço, que é uma característica muito peculiar dos anjos, né? Que servem a Deus. Então vamos lá para o versículo 9. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, veja que cena maravilhosa essa aqui, ao que se encontra sentado no trono. Então veja que esses seres viventes, veja que interessante, eles lideram a adoração no céu. São anjos que estão ali o tempo todo adorando a Deus diante do seu trono, e eles que encabeçam essa adoração. E aí diz que quando eles derem glória e honra ao que vive pelos séculos dos séculos, aí acontece o quê? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, ou seja, a Deus, e depositarão as suas coroas diante do trono. Olha que interessante, esses anciãos estavam também sentados em tronos. Aqui, muito provavelmente, uma referência ao fato de que a igreja vai reinar com Cristo no céu. E eles tinham coroas e tinham vestes brancas. Mas olha a atitude deles. Porque toda essa glória que estava assim neles, eles não viam em si mesmos nisso motivo de se exaltar. Mas o que eles fazem? Eles se prostram diante do trono e depositam as suas coroas ali diante de Deus e adoram aquele que vive pelos séculos dos séculos. Querendo mostrar o que com isso? Que só Deus é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, e que não importa o que a gente seja, o que a gente receba, o que Deus nos deu ou fez através de nós, nós temos sempre que dar toda a glória e honra a Deus, porque tudo vem dele, tudo é por meio dele, tudo é para ele, e só ele é digno de toda a exaltação. E olha o que eles dizem, eles depositam as suas coroas diante do trono e proclamando: Tu és digno, Senhor. Ou seja, só ele é digno. E Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. E por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então o que a gente aprende com essa cena no céu aqui? Irmãos, essa deve ser a nossa realidade de vida, já agora aqui na terra. Esse é o nosso chamado principal. Deus nos chama à adoração. Nós vemos lá em João 4 que Jesus disse que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E por quê?
porque Ele é digno de ser adorado, e Ele é o único que é digno de ser adorado, e nós temos que viver isso na nossa vida. Nós somos chamados para isso, Deus nos salvou para isso. É isso que a gente vai fazer no céu por toda a eternidade. Se você não adora a Deus aqui, você vai fazer o que lá? Porque lá é o que a gente mais vai fazer, é adorar a Deus, é glorificar o seu nome, é exaltá-lo, porque Ele é digno. E aquele que é dele sente essa necessidade, porque a glória de Deus nos chama para isso. E o Espírito Santo que está em nós nos leva para isso, porque Deus é digno de receber a adoração. Então que a nossa vida seja uma vida de adoração, que nós sigamos esse exemplo e sejamos adoradores, que realmente adoram a Deus de todo o coração, que se prostram diante do Senhor, reconhecendo a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, todos os dias da nossa vida. Não é possível, irmãos, que nós sejamos pessoas que se denominam cristãos e servos de Deus e não o adoram, e não o glorificam, e não têm vontade de exaltá-lo. Porque nós somos chamados para isso, e Ele é digno de ser adorado. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.